Olá a todos e a todas, participantes do nosso encontro aqui no terceiro Bioergonomics. Eu irei tratar sobre o artigo Riscos e medidas preventivas na operação de injetoras plásticas. Eu sou a professora doutora Nidiane Nascimento. Dando continuidade, nós iremos tratar sobre a introdução do artigo que é a Revolução Industrial é marcada como o principal evento histórico relacionado ao aumento dos problemas de saúde em ambientes de trabalho. Por ano, pessoal, 700 mil pessoas sofrem algum tipo de acidente de trabalho no exercício do seu trabalho no mundo inteiro. E no nosso país, em 2020, foram relatados 130 mil acidentes. Dados coletados pela Previdência Social afirmam que cerca de 12% desses acidentes têm correlação com máquinas e equipamentos. Nesse caso, se inclui as injetoras. Tá? Além disso, Tillman fala, em 2012, que o ambiente de trabalho e as condições físicas são fatores importantes que influenciam na execução da atividade do trabalhador e a sua correlação com a produtividade, ou seja, quanto menos risco, mais produção e tendo melhores resultados relacionados à produtividade e os trabalhos de forma adequada. Sabendo disso, o objetivo do nosso artigo são os objetivos: analisar os riscos aos quais são expostos os operadores de injetoras plásticas, bem como medidas preventivas que visam eliminar ou reduzir tais riscos, e identificar os principais riscos à segurança e à saúde dos operadores, conscientizar o empregado e o empregador, ambas as partes, da importância dessa segurança do trabalho nas máquinas injetoras e apresentar sugestões e medidas técnicas para que possam ser feitas algumas adequações para combate desses riscos. Tudo bem? Vale ressaltar que você melhorando o molde de gestão é constituído várias outras partes de modelos e possibilidades dentro das cavidades que há, que nós iremos agora tratar sobre os processos de termoplásticos e termofixos. O método utilizado no artigo foi a APR, que é a análise preliminar de risco, que nela você consegue identificar os agentes causadores dos riscos e as causas dos riscos levantados, os efeitos gerados pela exposição deles ao risco, e eu vou categorizar esses riscos e sugerir medidas preventivas. Outro método também utilizado foi o MASP, que é o método de análise para a solução de problemas, em que se agregam metodologias ágeis para poder facilitar esse processo, e ele é dividido em 8 etapas que iremos ver a seguir. Tá? Dentro dessas metodologias, nós tivemos alguns resultados. Dentre eles, como eu disse, o MASP, ele possui 8 etapas, e essas etapas são a identificação do problema, a observação dele, que é uma fase de características específicas para investigar esse problema, a análise em si, para descobrir quais são as causas fundamentais desses problemas, um plano de ação para poder fazer essa gestão, a ação, a verificação para que seja necessário ter um bloqueio da etapa efetiva desses possíveis riscos e perigos no processo de injeção, a padronização de um processo para a prevenção de reaparecimento de problemas e a conclusão, que é importante para que eu possa recapitular todo o processo. Tudo bem? Então, o processo de injeção de moldes é um dos processos na manufatura mais utilizados para a produção de plásticos. É nele que consiste, pessoal, fundir um material que é um polímero e moldá-lo em determinada forma de acordo com a finalidade da peça. Como temos aqui na figura 1, nós temos uma injetora. Essa máquina, ela passa por diversas etapas, ou seja, primeiro se abastece o silo, que está aqui, nele que você coloca proporções de polímeros. Nesse processo há uma plastificação, ou seja, uma junção, depois a injeção, que é um aquecimento desse processo, e depois há um recalque, ou seja, o processo de recalque é quando tem o objetivo de manter a forma da peça. E logo em seguida há um resfriamento dessa peça para que ela possa continuar no processo no molde, certo? E assim a sua extração de forma correta.
Então, na figura 3, nós temos as partes principais da injetora, que vale ressaltar os itens: funil, por onde entra o polímero, como eu já disse, através de grânulos, por zonas de alimentação de rosca, que através dessa cavidade, essas máquinas vão fazer com que esse processo ocorra dentro o material dentro da máquina. O canhão é onde passa o material plástico, que é responsável pela injeção e dosagem, ou seja, ele faz essa divisão correta do polímero dentro do equipamento. É dentro do canhão que ocorre a fundição do plástico, ou seja, a junção promovida pela resistência elétrica na parte exterior do canhão. A rosca, que é localizada dentro do canhão, que é onde se transporta o material plástico, e enquanto ele é derretido, é responsável pela homogeneização, ele vai homogeneizando e fazendo a dosagem do material. O bico, onde conecta o canhão à bucha do molde, que é nesses que a temperatura costuma ficar em torno do ponto de fusão do material. Imagine, olha o risco com o operador. E assim consegue expelir o material para dentro do molde, e o molde em si, que ele é uma estrutura de aço, que é no molde que vai ficar a estrutura do que eu quero de forma desejada do plástico, tá? Na sua finalidade. Então, na figura 4, eu determino quais são os cuidados que eu quero com a máquina injetora. Então, dentre eles temos os cuidados com as máquinas injetoras, os movimentos das partes de fechamento, o movimento da unidade de injeção, as partes que eles podem ter cisalhamento, ou seja, ele pode cortar, né? Correntes elétricas, as partes quentes, como eu já havia dito, os ruídos gerados que podem fazer o risco físico, né? Que o operador ele pode ter perda auditiva, fumos, que são gases, né, que podem ocorrer dentro do sistema. Sabendo dessa análise, que esses riscos podem ocorrer de certeza ao operador em seu exercício do trabalho e demais elementos que podem estar ao redor, porque nem sempre é só o operador que recebe esses riscos. Aqueles que trabalham ao redor também podem ter esse risco dentro do seu exercício laboral. Temos que aqui na figura 5 foram observados quais foram os riscos ambientais desses agentes de risco, conforme as análises feitas em seu método. Lembra da análise preliminar de risco? Então, nós vamos observar que tivemos os seguintes riscos: o físico, que é o ruído, calor, frio, pressões, como eu fui dito; químico, poeiras, fumos, gases; o biológico, fungos, vírus, parasitas; o ergonômico, que é muito importante, que é o levantamento de peso manual; monotonia, repetitividade dentro do processo; e o mecânico, que são os arranjos físicos inadequados, a iluminação inadequada, todos eles definidos mediante uma hierarquia, conforme a figura 6 aqui, que é a hierarquia dos riscos ocupacionais, onde eu determino dentro dessa hierarquia que o primeiro item que eu tenho que fazer é a eliminação daquele risco que pode causar ao operador. E aí depois eu posso substituir o risco, isolar as partes dos riscos, mudar o método de trabalho para que esse risco possa diminuir ou possa desaparecer e, por fim, né, em última alternativa, colocar um EPI, que é um equipamento de proteção individual, no operador, tá? Então, depois daquelas análises que foram ditas conforme o método, vocês têm uma ideia, por exemplo, na alimentação do funil, que eu disse rapidamente, que pode ter uma postura inadequada do operador, que pode causar um levantamento de um transporte de forma inadequada. Os danos podem ser danos lombares ao operador. E aí, medidas que podem ser sugeridas, que foram resultados do nosso projeto, que é a aquisição de carrinho de transporte de sacos, no caso do corte, o manuseio de estilete, pode ter hemorragia, então pode ter uma luva, que é algo que ainda não é muito utilizado nas empresas. Caso de queda, pode ter uma falta de acesso adequado ao funil, porque ele é mais alto, pode ter lesões e fraturas no operador. Ou seja, são vários elementos dentro da PR, dentro do processo, no artigo, que eles vão definir cada etapa de riscos que podem ocasionar ao operador. Isso é importante que tenha esse conhecimento e também com o apoio do MASP, identificar o problema, observar, analisar. Imagine nessa questão do corte, né? Eu tenho que identificar como é que foi o corte no operador, fazer essa observação, fazer uma análise, fazer um plano de ação, fazer uma verificação completa, uma padronização, uma conclusão para que não ocorra mais essa causa raiz, né? Desse processo. Então, como conclusão desse artigo científico, de acordo com todas as informações detalhadas nesse trabalho e utilizando todas as metodologias que foram aqui apresentadas, foi possível reconhecer os riscos,
tá? Ainda pertinentes, encontrar melhores soluções para a prevenção desses riscos, sendo que focando na causa raiz, uma vez que eu fiz uma análise preliminar do que pode acontecer, e eu fiz um método todo para uma análise de soluções de problemas. Então, para a resolução final do nosso trabalho, o nosso artigo não foi feito conforme a figura 7, foi feito um flyer de boas práticas, onde os operadores de máquinas injetoras nas empresas receberiam esse flyer, onde tem um QR Code aqui embaixo, e que com o celular você pode ter um apoio, e aí vai ter as instruções, como é que você deve aplicar nas máquinas injetoras. E um apoio também na figura 8, que é um exemplo de folha de controle de processo de injeção, e que ele identifica quais são os itens na máquina nos quais você deve trabalhar e quem é que é o responsável desse setor, ou de que forma eu devo fazer esse manuseio e qual a periodicidade. Tudo bem? Então, são os resultados dentro do projeto, e que foi de forma de grande valia para que diminuísse de uma forma bem satisfatória a questão dos riscos e perigos e os números de acidentes junto às máquinas injetoras. Desde já agradeço a todos e estejam prontos para a continuidade de outros trabalhos. Um abraço.